Olá, minha gente. Tudo bem? Quintou. Isso aí. Ai, peraí, gente. Esqueci de pegar minha água aqui na frente. Peraí. Sem minha água, eu não sou nada. Nada nem ninguém. Tudo bem com vocês? Leiane. Boa tarde, Leiane. Como é que você vai? Quinta-feira é um dia que eu faço live. Laiane. É um dia que eu faço live à tarde. E agora com o Lucas em casa, sabe como é que é, né? A gente corre pra colocar o menino na soneca. Meu marido tá trabalhando. Eu não tenho ninguém que fique aqui com ele por enquanto, então a gente corre pra fazer as coisas, colocar o menino na soneca pra gente entrar na live. Tudo bem? Hoje eu nem anunciei o tema da live. Primeiro porque foi muito corrido. Segundo porque... Ai, gente, eu fiquei muito em dúvida em 2 temas. Deus tava falando muito comigo pra eu falar... Na verdade, eu tinha um outro tema na cabeça. Mas hoje de manhã... Desculpa o barulho, gente. Aqui é bem barulhento. Mas hoje de manhã... Deus tocou no meu coração, falou comigo e eu quis trazer um outro tema pra vocês, né? E falar sobre dificuldades de alimentação, né? E os comportamentos da criança, que geram uma série de chantagens e violências, e a gente normaliza isso também. Mas hoje eu senti falar sobre outra coisa. E de fato, né? Sem saber disso, você dificilmente vai parar de pirar aí na sua casa com seu filho. Mas pra quem não me conhece, meu nome é Gabriela Panzarini, eu sou mãe do Lucas de 3 anos. Sou educadora parental, formada na Escola da Educação Positiva. Atuo como educadora parental há aproximadamente uns 2 anos. E tô nessa jornada de educação positiva, de maternidade, de empreendedora, de dona de casa, esposa, como todas nós, né? Todo mundo que exerce vários papéis e eles não param por aí, né? E esse canal aqui, né? Essas lives também vão pro YouTube, lá no Papo de Mãe. Que eu tenho um canal no YouTube. Quem quiser, fica à vontade. Lá também você consegue ver as lives mais rápido, né? Lá tem aquele 2x lá, 1.5, e aí quem consegue fica mais fácil de ver. Então pode entrar lá depois. Normalmente no dia seguinte ou até um pouco depois da live, eu carrego a live no YouTube e coloco o link aqui também para quem preferir assistir por lá, assistir a live mais rapidinho. Às vezes voltando de casa, fazendo a janta, né? Fica mais fácil. E esse é mais um papo de mãe. E realmente, sem você saber sobre isso, você não vai conseguir parar de gritar na sua casa. E eu falo isso porque o grito, bater na criança, enfim, é uma reação muito reativa nossa, né? E quando a gente tá muito no reativo, né, com 10 pedras na mão, né, já dizia minha mãe, a gente tá no inconsciente, tá? Tá na superfície, tá no superficial. A gente vê aquilo e reage, vê aquilo e reage, seja de uma forma ou de outra, tá? A gente não pensa sobre aquilo que tá acontecendo, a gente não traz pra consciência. Não sei se vocês já perceberam isso, mas toda vez que acontece alguma coisa, você não para e pensa naquilo que tá acontecendo, você apenas reage, você normalmente tem uma reação agressiva, uma reação violenta, uma reação que depois você fica pensando, poxa, eu poderia ter feito diferente se eu tivesse parado e pensado um pouquinho mais. A verdade é que naquela hora a gente não consegue pensar, né? Nós não fomos treinados para isso. E o né? O que é? Se a gente não desenvolve essa habilidade,
Na verdade não é uma habilidade, mas se a gente não vai em busca disso, dificilmente a gente sai dessa superficialidade e vai em encontro de um nível de consciência mais profundo, né? Mais verdadeiro. É o autoconhecimento, gente. E Deus tem falado muito comigo sobre isso. E muitas vezes quando acontece alguma coisa assim na minha vida, óbvio, né? Na vida de ninguém, nada na vida de ninguém é flores. As coisas, né, tem desafios, tem momentos bons e tem momentos desafiadores do mesmo jeito. Mas quando acontece alguma coisa assim, eu tenho tentado trazer esse nível de consciência mais presente. Só que isso é uma prática, não acontece da noite pro dia. E comigo também não aconteceu da noite pro dia. Eu tenho 36 anos e uns 10, pelo menos uns 10, talvez uns 15, eu faço terapia, né? Por toda a minha história de vida com os meus pais, por tudo que eu vivenciei dentro da minha casa. Eu comecei a fazer terapia muito cedo, porque eu comecei com um processo de automutilação. E esse processo de automutilação fez com que eu me ferisse, principalmente nas costas. E eu fui buscar ajuda quando eu conheci meu esposo, porque ele falou, isso não é normal, isso não é saudável, tá acontecendo alguma coisa. E no fundo eu sabia o que era, mas eu não queria olhar pra isso, tava doendo muito ainda, mesmo tendo se passado muito tempo do ocorrido do fato, mas eu ainda tinha esse processo de automutilação muito forte. Pra vocês terem noção, eu não colocava blusinha, porque as minhas costas eram todas machucadas, eu comecei a ter vergonha do meu corpo, de colocar um vestidinho de alça, né? E aí eu comecei a fazer terapia. Ainda morava em Guarulhos, nós namorávamos, né? E eu lembro, ele até comprava uns band-aids pra colocar, sabe? Aqueles band-aid redondinho, pra eu não mexer, pra eu não tirar. E era inconsciente, assim, sabe? Tava tão automático na minha defesa que eu ia lá e tirava e machucava de novo. E aquilo sangrava e machucava e ficavam feridas feias. E aí formava casquinha, eu ia lá e tirava de novo. E esse processo era um processo de automutilação. E eu comecei a fazer terapia por conta disso. Pra entender isso, me curar. E comecei a trazer várias questões da terapia, da minha vida, de tudo que acontecia dentro da minha casa, que um dia eu até posso contar pra vocês. Mas assim, a partir daí eu comecei a perceber, gente, o quanto que tinha na minha história que não era meu. Que eram coisas que vinham da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó, do meu pai, do meu avô, do pai do meu avô, do meu bisavô, do ambiente que essa minha família me criou, com as crenças que elas tinham. E eu comecei a ver que quase nada era meu. E foi um choque. Assim, teve uma vez que eu tava saindo e... Deixa eu fechar aqui o WhatsApp. Eu tava saindo da terapia, eu fazia de noite. Eu ainda fazia faculdade? Não fazia faculdade ainda não. Não, já tinha terminado, fazia tempo. E aí mas eu trabalhava o dia inteiro. E aí eu saí, eu tava começando a dirigir. E aí eu falei, gente, o que é meu aqui nesse rolê? Meu Deus! Então tudo que eu tenho hoje, tudo que eu acredito, então no que eu acredito? Quais são minhas crenças? Quais são os meus valores? E aí uma coisa que me deixou assim chocada foi que eu falei, quando eu for mãe, porque eu sempre quis ser mãe, sempre foi uma vontade do meu coração,
E eu pensei, cara, quando eu for mãe, cara, eu vou ter que elaborar muitas questões aqui dentro. Porque eu tinha medo de prospectar isso na criança, eu tinha medo de criar expectativas em cima desse filho, eu tinha medo de não conseguir suprir as necessidades dessa criança, não ser boa o suficiente. Muitas vezes eu vejo mães falando isso aqui no Instagram e nos atendimentos. Eu não sei se eu quero ter outro filho porque eu não vou dar conta, eu não vou conseguir suprir as necessidades daquela criança, é muita responsabilidade. É como se o mundo não fosse um lugar de responsabilidades, né? Elas são verídicas, né? E sendo mãe ou sem ser mãe, né? Sendo mãe é mais ainda responsabilidade. E quando eu comecei a fazer terapia, comecei a olhar para aquilo, eu falei, gente, o buraco é muito mais embaixo. Eu vou ter que cavocar esse buraco e tirar toda a lama que tem lá de dentro. Ou assim, o máximo que eu puder. Porque como que eu vou criar uma criança desse jeito? Como que eu vou dar um passo tão importante assim desse jeito? E ali começou, né, o meu período de... Foi minhas primeiras braçadas, né, vamos dizer assim. E quando eu casei, muito imatura, mesmo com 29 anos, muito imatura ainda, não sabia qual era o meu papel dentro do meu relacionamento, não sabia qual era o papel do meu esposo, mas namoramos super pouco, nos casamos e vim morar longe da minha mãe, longe de rede de apoio. Para quem conhece São Paulo, minha mãe mora em Guarulhos, próximo ali do Shopping Internacional, ali do Aeroporto Internacional, dá 10 minutinhos do Aeroporto Internacional. Eu moro aqui na Zona Sul, né? Mais próximo da região do Morumbi. E muito longe, assim, sem trânsito, dá 1 hora. Com trânsito eu já peguei até 3 horas. Então, longe da minha mãe, longe da minha irmã. Pra quem não sabe, eu tenho uma irmã gêmea. E longe dela também, ela já tinha se casado, já tinha a vida dela. E aí eu me vi sozinha, tendo que enfrentar um casamento com uma pessoa que eu pouco conheci, porque a gente namorou, noivou e casou em 1 ano e meio, foi super rápido. E eu posso falar que sim, eu ganhei na loteria, foi um tiro certo, mas é uma pessoa que tem defeitos como qualquer um, e a gente teve que ao longo do tempo ir se conhecendo e se encaixando, né? Porque a rotina 2 não é uma rotina fácil. E nós demoramos para ter filhos, a gente pensava muito na questão de grana, obviamente. E aí eu comecei a ver pouco sentido nas coisas. No meu trabalho. Quando eu vim pra cá, eu parei de fazer terapia lá em Guarulhos, porque era em Guarulhos, eu não ia até lá pra fazer terapia. E eu fiquei um tempo sem. O processo de automutilação melhorou, 70%, mas não sarou 100%. E sempre com aquele incômodo vindo. E quando nós decidimos, né, que a gente ia ser pais, foi bem na pandemia. Mesmo com a pandemia, nós decidimos que nós iríamos engravidar, e foi super rápido, engravidei em 3 meses. E vivenciei todo o processo da pandemia dentro de casa. Grávida, parei de trabalhar, não via mais sentido no que eu fazia, e ao mesmo tempo senti um vazio, falta de propósito, falta de vontade, falta de tesão de fazer as coisas, falta de energia, apatia. E aí eu comecei a falar, gente, isso não é normal. Quando eu engravidei do Lucas, aí eu me embarquei nessa missão de cavar, beijão, Fê, saudade, de cavar esse buraco. E aí eu
comecei a entrar no mundo da maternidade, a estudar sobre educação positiva, a estudar sobre educação de filhos, e eu comecei a me apaixonar por esse mundo. E a partir do momento que eu comecei a entender sobre muitas coisas, eu voltei para a terapia e comecei um processo de recuperar a minha criança interior. Comecei a fazer terapias baseadas no Enneagrama, não sei se alguém conhece, mas me ajudou demais a entender algumas questões, algumas lacunas que existem na nossa personalidade. Cada um tem um tipo de personalidade, e entender que isso vem muito da nossa história. Por que eu tô falando tudo isso e contando um pouco pra vocês de tudo que eu passei? Porque se a gente não olha pra nossa história, para as nossas lacunas, os nossos buracos, e a gente não olha para a história dos nossos pais também com compaixão, porque todo mundo tem falhas, acertos e falhas, todo mundo vai ter, nós também teremos, com os nossos filhos, os nossos relacionamentos. Então, quando a gente olha para essas lacunas de forma verdadeira, a gente consegue preenchê-las com coisas novas. A partir do momento que comecei a entender o que acontecia, por que eu repetia determinadas coisas, por que eu tinha determinados padrões de pensamento, por que eu tinha crenças limitantes, por que eu procrastinava muito, por que eu não tinha energia, por que de tudo isso, eu comecei a entender que eu tinha chance de fazer diferente agora e de mudar isso a partir daquele momento. E é nisso que eu me empenho e venho fazendo ao longo do tempo. Depois que o Lucas nasceu, é claro, a gente enfrentou aí um período de adaptação do relacionamento, a adaptação da rotina. E aí depois eu me propus ainda entrar nesse ramo de maternidade, educação parental, e empreender aqui também na internet, empreender com os cursos, com o e-book. E tudo isso é óbvio que te demanda muito tempo, demanda muita atenção, e eu tive que começar também a organizar a minha vida para absorver tudo isso. Também foi um novo passo, um novo desafio, e o quanto o autoconhecimento foi importante para que eu conseguisse dar esses passos dia após dia e vencer. São pequenas vitórias. Tá aqui falando com vocês hoje é uma pequena vitória. Compartilhar uma coisa com vocês. Toda vez que eu entro numa live, eu tenho dor de estômago. É medo. É medo, eu sei de onde vem esse medo, eu sei o que acontece. Eu aceito ele, eu vivencio ele, eu deixo ele me atravessar. E ele vai embora. E normalmente, quando eu ligo a câmera e começo a falar, a dor vai embora. Eu vencendo o medo. O medo vai fazer parte da nossa vida o tempo inteiro. O medo de ter outro filho, o medo de ter um filho, 2, 3, 5, mudar de lugar, mudar de país, casar. O medo de perder alguém especial na sua vida, que é importante para você, uma figura importante. O medo, ele sempre vai existir na nossa vida. Mas quanto é importante a gente enfrentar esse medo. A gente, mesmo que não seja fazendo 100%, sabe? Não seja indo 7 vezes por semana na academia, mas indo 3, 2, 1 que seja, mas indo, vendo o quanto de frutos vem, independente de quantas pessoas passarem por aqui ou vierem aqui nessa live de hoje. Fazer de novo, e fazer de novo, e fazer de novo. E enfrentar esse medo, porque é o medo do desconhecido. E quando a gente trabalha com rede social, eu aqui também, né? A gente passa por, às vezes, um comentário ou outro que você olha aquilo, nossa, não te bate bem. As pessoas são duras com as palavras, normalmente, né? Ninguém sabe usar bem as palavras.
Então, as pessoas são duras, as pessoas não te entendem, não te interpretam bem. Isso acontece com a gente também. Quantas vezes a gente também não interpreta o outro de maneira equivocada? Então, quando a gente trabalha o autoconhecimento, a gente começa a entrar nesse buraco e sair dessa reatividade de bater no seu filho, de gritar com o seu filho, de reagir. Eu falo do seu filho porque aqui eu falo muito de ambiente, né, de criança, tudo, mas em todos os seus relacionamentos, com seu marido, com um colega de trabalho, com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com seus amigos, todos os seus relacionamentos. A gente sai dessa superficialidade e a gente começa a entrar nesse buraco. Então, mas muita gente vem e fala pra mim, né? Gabi, mas eu vou pra academia. A minha academia é minha terapia. Não. Ele é seu anestésico. Ele é um momento que você foca no exercício, bota sua música e silencia sua mente. E aí você acha que isso é terapia. Isso não é terapia. Terapia é outra coisa. Psicanálise é outra coisa. Tá bom? Quando a gente tá na academia, a gente coloca o nosso fone, a gente entra num modo burnout ainda, de dar um apagão, e a gente malha, a gente coloca aqui a força pra fora, a gente joga aquela energia, mas ela não te faz você elaborar suas questões, você continua tendo seus traumas, você continua tendo seus medos, você continua procrastinando, você continua gritando com seu filho, você continua batendo e se sentindo culpada, você continua repetindo as coisas que você sabe que não estão certas. Então não é a sua terapia, ok? Terapia é um processo de reconhecimento, de elevação de consciência, de mudança de paradigmas e assim de mudanças de ação. E a gente começa a ver isso na prática. São 7 anos de casado. E durante esses 7 anos, gente, eu mudei absurdamente. Às vezes meu marido olha e fala, nossa, às vezes acontece alguma coisa pontual, né? Que antigamente eu agiria de tal forma e hoje eu ajo de outra. E aí ele olha e fala, nossa. E eu percebo também. E é claro que isso interfere na educação dos nossos filhos. E é claro que isso interfere nos nossos relacionamentos, tá? Então eu quero te dizer que você que vai pra academia aí todo dia e fala que é terapia. Ai, minha terapia é correr. Minha terapia é fazer a unha toda semana na manicure. Não. Isso é um autocuidado, se pra você isso realmente é importante. Se não, nem isso é. Se é uma obrigação ali, nem isso é. E por que o autoconhecimento é uma oportunidade? Porque é a ponta do fio. Sabe quando você puxa assim a ponta do fio e puxa. Quando você vê, você tá com um novelho assim na mão, cheio de fio. Então, é a ponta do iceberg. E quando você começa a entrar, você começa a ver um monte de oportunidades que você tem de se curar. De se curar tanto de doenças físicas, quanto de doenças mentais, quanto de doenças emocionais. Percebam que nós somos, eu aprendi isso na terapia uma vez e vou repetir para vocês. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Legal isso, né? Então, nós somos seres espirituais criados por Deus na sua imagem e semelhança. Mas nós somos, a partir disso, seres materiais vivendo uma experiência material aqui na Terra. Certo? Então, quando a gente tem a dimensão do que nós somos, nós conseguimos entender que nós somos corpo, mente, espírito integrais, né? Nesse tripé,
somos seres integrais nesses 3 princípios, nessas 3 vertentes, a gente começa a perceber que o autoconhecimento, ele é uma ponte para que você comece a desenvolver virtudes, que as virtudes vão te tornar uma pessoa melhor. Então ela traz a oportunidade de se curar mentalmente, na esfera da mente, psicologicamente, né? Na esfera da alma, emocionalmente, e fisicamente na esfera do corpo, da matéria. Então, quando a gente começa esse processo de autoconhecimento, que não é do dia pra noite, não é uma semana indo na academia, né? Não é uma semana, é um processo. Quando a gente começa isso, e a gente começa a perceber as nossas lacunas, a olhar para nossa história, a história da nossa família, por que a história da nossa família? É porque normalmente, gente, nós somos frutos do meio. Gente, eu me vejo às vezes, hoje ainda assim, mas eu me vejo tanto repetindo as coisas que minha mãe fala. Isso não acontece com vocês? Eu me vejo tanto repetindo algumas coisas, principalmente agora com o Lucas, né? E eu falo, nossa, parece minha mãe falando. Principalmente nas questões de chantagem, sabe? Não com o Lucas, mas, por exemplo, no relacionamento com meu marido. Vem assim, ó, pra falar, e aí eu não falo, e eu falo, nossa, isso é tão parecido com a minha mãe. Isso é algo que a minha mãe falaria. É assustador. E quando a gente tá no nível de reatividade, nesse superficial, a gente fala. Sai que nem jaca. E aí depois a palavra não volta pra dentro da boca. E aí às vezes o outro recebe aquilo de uma forma ofensiva, fica chateado, interpreta a maneira dele, com as crenças e valores que ele tem, que ele recebeu também. Porque cada um tem a sua maneira de pensar e de ver a mesma situação. Pra mim pode parecer super ofensivo, pra você de repente não, a mesma coisa no relacionamento de casamento, né? Você vive o dia inteiro na mesma casa com a pessoa, todos os dias, cada um vai interpretar de uma forma, por isso que precisa existir diálogo e verdade, para que a gente coloque as cartas na mesa e converse sobre elas e chegue a um denominador comum, um meio termo, um consenso, né? Então, muitas vezes, o autoconhecimento, ele é essa ponte que a gente faz para chegar em determinados lugares e em busca dessa cura. Se a gente não vai em busca de autoconhecimento, a gente não consegue acessar determinados lugares. E a gente fica repetindo os erros, sendo reativo e continuando ali, proliferando essa violência com os nossos filhos, com os nossos relacionamentos. E isso vai adoecendo cada vez mais a nós, aos outros. Eu tenho certeza que o que você quer plantar no seu casamento, no seu relacionamento, na criação dos seus filhos, não são coisas ruins. Não são traumas, não são medos, não são crenças que vão limitar depois os seus filhos na vida futura. São coisas positivas que vão construir eles, que vão tornar eles pessoas melhores, que vão tornar eles pessoas críticas, pensantes, resolutivas na vida, prósperas, abundantes. É para isso que Deus nos criou. E é isso que a gente deseja para os nossos filhos. Assim como nós desejamos só coisas boas para os nossos filhos, Deus, como nosso Pai de misericórdia, Ele também só deseja coisas boas para nós. Então, quando a gente busca esse autoconhecimento, é uma porta que a gente abre de fato. E muita gente me fala, né? Como que eu busco esse autoconhecimento? Como que começa esse processo de autoconhecimento? Primeiro querendo. Se você não quer, se você não tá nem aí, se você, eu grito mesmo, eu bato mesmo, cara, o seu lugar não é aqui. Né? O seu lugar não é nesse perfil, o seu lugar, de repente, você precisa chegar num outro momento da sua vida para querer buscar isso em algum momento, se você acordar para isso. Mas primeiro você precisa querer abrir essa porta, você precisa estar disposta a abrir essa porta. Eu abri essa porta por meio da dor.
E infelizmente eu sei que é assim com a maioria das pessoas. A gente abre essa porta por meio de uma dor física, de uma depressão, de uma apatia no trabalho, que a gente começa a ver sem propósito, por meio de um desafio com o filho, por meio de uma separação, por meio de um desemprego, ser mandado embora por algum motivo e aquilo te preenche de um sentimento angustiante, você entra numa depressão, aquilo desencadeia e você vai buscar ajuda. Então, infelizmente, né, a gente ainda, a humanidade ainda está no processo de aprender com a dor. E a gente aprende, começa a abrir essa porta do autoconhecimento, quando a gente percebe que tem alguma coisa errada aí. Comigo foi o processo de automutilação. Foi o meu basta. Foi o momento que eu olhei e falei, não dá pra viver assim. Não dá pra viver assim. Como é que vai ser? Passando base nas costas pra esconder as marcas. Como que vai ser? O que eu vou fazer? E é um processo, gente. Então, foi pela dor. Eu não espero que com você não seja pela dor. Mas se for, esse é o primeiro passo. É reconhecer que de fato você precisa de ajuda, você precisa dar esse passo, você precisa bater nessa porta e entrar. Por mais que doa. Tá sendo doloroso também permanecer do jeito que você está hoje. Então é isso que Deus manda te falar hoje aqui pra você. Tá difícil permanecer desse jeito que você tá, né? E vai ser difícil também mudar. Então você vai ter que escolher qual dificuldade você quer. A dificuldade de daqui 10 anos continuar no mesmo lugar e o pior, ainda está pior a situação. E você olhar para o seu filho e perceber, fiz muita... E agora o que eu faço? Sou a culpada de tudo isso. Não dá pra voltar atrás e depois não vai dar pra olhar e falar, onde é que eu errei? Você sabe onde você errou. Quando você ficou na inércia, quando você negligenciou autocuidado, autoconhecimento para ajudar o seu filho no processo de maturação dele, de maturidade, de desenvolvimento, né? Fica aquela lacuna ali. Ou você vai dar um passo agora em busca de autoconhecimento, em busca de ajuda. E aí vai ser difícil também, porque dói mexer na ferida, dói cutucar a ferida, dói olhar para lugares que você não quer nem mais ver, acha que até já esqueceu, acha que já superou. Deixa pra lá, passou, tá no passado, né? Muitas vezes relacionamentos quebrados com pai, com mãe, com irmãos. Vai ser difícil. Ou é melhor daqui 10 anos olhar, depois de passar por essa dificuldade, e falar, poxa, eu sou uma pessoa muito melhor hoje. Como foi bom eu ter dado aquele primeiro passo. Como foi importante eu ter conseguido abrir os meus olhos para essa situação que eu vivia e fazer diferente. Como que isso melhorou o meu relacionamento com meu esposo, no meu trabalho. Fiz uma transição de carreira. Hoje eu me sinto mais completa, mais feliz, mais independente, consigo participar mais da vida do meu filho. Olha pro meu filho hoje, né? Emocionalmente saudável, casado ou não, isso não quer dizer nada, mas uma pessoa próspera, não é próspera de dinheiro, tá, gente? Prosperidade não é só de dinheiro, prosperidade de mentalidade, uma cabeça boa, sabe? Uma saúde boa, física, emocional, porque a nossa saúde emocional influencia na nossa saúde física também. Então, o quanto, né, que você vai querer enfrentar essa dificuldade? Vai ser de um lado ou vai ser do outro? Qual que você escolhe? Os dois vão ser difíceis, tá bom? Só que um vai ser difícil e você não vai ver mudança nenhuma daqui 10 anos, né? E vai continuar vivendo a dificuldade que você tá vivendo hoje. E o outro, você vai transformar essa dificuldade de hoje em passos
pequenininhos, para daqui 10 anos você tá muito melhor, com autoconhecimento, com gestão das emoções, com clareza, consciência, com a ideia daquilo que realmente te satisfaz, autoconhecimento, conhecendo o que você realmente gosta, as suas crenças, seus valores, o que é importante para você, ou continuar do mesmo jeito que você tá, com os lixos que você carrega da sua criação, dos seus pais, do seu ambiente que você viveu, nasceu, cresceu, continua aí, não sei. E vai ser difícil do mesmo jeito. Então, como? Querendo, primeiro. Depois, buscando alguns profissionais que podem te ajudar nessa caminhada. Sozinha, a gente não chega em lugar nenhum, tá? Quando a gente tem outra pessoa ao nosso lado, que nos apoia, que tá com a gente nesse processo, que se importa, que a gente consegue conversar sobre isso, fica mais fácil. Fica mais motivador, a gente consegue sair daquele buraco, né? Aquela coisa, você tá num buraco, você consegue sair sozinho escavando, talvez você consiga, mas vai ser daquele jeito, né? Na luta. Se tem uma pessoa lá em cima puxando você, dando a mão pra você, vai ser mais fácil. Então, entre um processo de autoconhecimento, hoje tem várias ferramentas, hoje, além da terapia, da psicanálise, do enneagrama, enfim, hoje tem pessoas maravilhosas hoje no mercado, que trabalham com pessoas que precisam disso, né? Desse empurrãozinho. A educação parental, ela vem mais num formato de ajudar aquela família a lidar com aquela situação daquele filho, né? Ela entra num processo de autoconhecimento daquela família, né? Daquele grupo. Mas ela não entra individualmente na sua história. Então, é importante que essa família, né? Que seja entendido por uma educação parental, a gente sempre recomenda, né? As famílias são atendidas por mim, procurar uma terapeuta, uma psicanálise também, porque aí a gente consegue trabalhar, né, de multifatores, né, de várias formas aquela família, sempre todos com a mesma cabeça, obviamente, com o mesmo pensamento, mas é importante para que a gente vá aparando essas arestas de todos os lados, porque normalmente aquele comportamento desafiador do filho, ele é um reflexo de quem? Dos pais, do ambiente, dos relacionamentos que essa criança absorve no meio dela. Então, se a gente não trata todo mundo, né? Se a gente não olha para essa família e não acolhe essa realidade dessa família, a gente não consegue salvar essa criança. Que essa criança está refletindo essas dores e essas lacunas dessa família. E é um processo doloroso, porque tudo que a gente menos quer no mundo é que nossos filhos sofram, que os nossos filhos deem errado, que a gente olhe lá na frente e fale, fiz tudo errado. E aí o tempo não volta. Então vá buscar ajuda, vai buscar orientação. Eu me coloco à disposição como educadora parental também, para te ajudar nas questões com o seu filho, com a sua família, mas é importante você querer dar esse passo, porque só o autoconhecimento vai nos ajudar a parar de gritar, de bater, a ser reativos, a sair dessa superficialidade que eu disse lá no começo. Se a gente não olhar para isso, dificilmente vai fazer alguma diferença na nossa vida, na vida da nossa criança, na vida da nossa família e nos relacionamentos que nós temos ao longo da vida. Eu quero dizer para vocês que o balanço é positivo. Hoje o balanço é positivo. Posso dizer que para Gabriela de 10 anos atrás, até me emociono. Tá dando tudo certo.
no tempo certo tá dando tudo certo. E não desista de se conhecer. Não desista de ir fundo naquilo que você precisa entregar para o mundo. Todos nós temos um propósito. E estar aqui hoje é o meu. E eu agradeço por vocês estarem aqui. Porque se não fosse isso, eu não estaria aqui vivendo isso, né? Então, muito obrigada. A live de hoje não era sobre isso. Mas acabou sendo por força maior. E foi muito legal. Eu agradeço a todos que passaram por aqui. E se de repente você ficou com alguma dúvida, viu essa live depois pelo YouTube, ou viu aqui gravado no Instagram, quiser me deixar uma pergunta, quiser me mandar um direct, eu estou à disposição também, assim como os atendimentos individuais. Pode me mandar um oi, a gente conversa, faz uma anamnese, te explico como funciona. Quero dizer que você não está sozinha e que eu estou aqui para te ajudar a sair desse buraco e pegar na sua mão, tá bom? Sozinhos nós vamos muito mais longe, muito mais rápido, né? A gente quebra caminho, corta caminho, e é importante que você se sinta amparado e ajudado nesse momento. Eu sabia que eu não ia conseguir sozinha e fui em busca de ajuda. Nós mulheres conseguimos pedir muito mais ajuda, né? Que os homens, faz parte do nosso feminino isso. Então usem disso, se apoiem umas outras, peçam socorro, aceitem ajuda e vamos juntas, tá bom? Um grande beijo pra vocês. Até a próxima live na terça-feira. E é isso. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.